Eu estava ali discutindo com a bispa, ela falou assim, eles sabem, eles vão fazer. Eu falei, não vão, eles não sabem, perdi. Eles sabem. Então deixa eu falar alguma coisa da palavra aqui, porque falar de Deus e não falar da Bíblia, eu tenho que ter um pedacinho aqui pelo menos para falar. Eu vou ser que nem o Ricardo, prometo que eu vou ser rápido, mas eu coloquei aqui a chance de mudança em nossas vidas. Falar a chance de mudança em nossas vidas está nas nossas mãos. Então eu quero ler aqui uma passagem para você, que está em Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 13, Lucas 24, 13, os irmãos vão colocar lá, ó. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia, e distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes disse, perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. E ele disse-lhes, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhes fez como que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o, ele o deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? Amém? Eles estavam lá, do lado de Jesus, e não estavam enxergando Jesus. Eles estavam andando ali, eles estavam indo os dois, no terceiro dia já da morte de Jesus, e falando, olha, você viu o que aconteceu? O que vai ser de nós agora? Nós esperávamos alguém que viesse remir, salvar o povo, mas agora ele morreu. A nossa visão, ela é um pouco deturpada. A nossa visão, ela passa primeiro, isso é humano, né? Isso é algo que está dentro do ser humano. Ele olha muito mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E ali não era diferente. A visão deles do passado era o quê? Ganhar terras, ganhar poder. Davi veio e ele assumiu o quê? O poder. E aí ele começou a guerrear e vencer todas as guerras. Então ele era um grande rei. Depois, quando fala do filho dele, de Salomão, eles olham para Salomão e vê alguém que não era de guerra, que era de sabedoria, mas ele também fazia seus conchaves, e com isso ele foi crescendo o seu reino mais ainda. A visão deles de salvação estava intimamente ligada a coisas físicas. Eles achavam que Jesus viria, e Jesus viria como um grande guerreiro, um espadachim especial, alguém que soubesse lutar como ninguém, que formasse um exército tremendo e pudesse matar todos os inimigos. Mas quando Jesus veio, ele veio dizendo algo diferente. Ele não veio dizendo que ele ia matar pessoas, mas ele disse que veio salvar os que estavam perdidos. Ele não veio para tirar, ele veio para
acrescentar, Ele veio para dar a eles uma condição diferenciada. E isso até hoje na nossa vida é muito complexo. A primeira coisa que a pessoa vai avaliar se a igreja é abençoada, se a pessoa é abençoada, se você está bem na tua igreja, se você está bem na tua vida espiritual, é olhar para saber se a tua conta bancária está cheia, é olhar para saber se você tem um bom carro, é olhar para saber se você anda com boas roupas, é olhar para saber se as suas férias são em lugares diferentes. E aí alguém vai dizer que isso é sinal de intimidade com Deus. Mas tem muita gente que nem conhece a Deus e é rico. E aí? Como é que nós vamos explicar isso? Se tem gente que nem conhece a Deus e é rico, então ele deve ser muito cheio da intimidade com Deus ou coisa parecida. E nós vemos aí um tremendo engano. E quando Jesus está andando ali, ele depara com eles. E no meio daquele momento tão, vamos dizer assim, tão precioso, porque Jesus falou para eles o quê? Derrube esse templo e em 3 dias eu reerguerei. O que eles fizeram novamente naquela época? Olharam para ele e diz: levou anos para construir esse templo, e você está dizendo que em 3 dias você constrói? Jesus estava falando do templo físico? Estava falando do templo espiritual. Aqueles homens andavam com Jesus, estavam do lado dele, recebiam a ministração, a orientação, a palavra profética, e estavam vendo sinais, aonde ele dizia, ele mesmo colocava que ele não era Deus, ele era filho, ele estava aqui, para ensinar. Ele, tudo que falava para ele, isso é bom. Ele falava: não, bom é meu pai. Ele nunca trouxe para ele essa grandeza. Mas aquela vez, novamente, o pessoal estava vendo isso, e os discípulos dele, mesmo ele ministrando, mesmo ele contando: eu terei que padecer, eu terei que fisicamente entregar a minha vida, eu terei que ser o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está se dando a isso, mas a visão deles ainda era que ele seria um tremendo guerreiro, que ele faria ali uma guerra poderosa, dominaria todos os inimigos, e os judeus poderiam assumir essa posição. Só que quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos quantas vezes Deus deu a vitória ao povo judeu, contra as situações que aconteciam, quando a Babilônia foi invadiu, contra a Síria foi invadiu, com todas as dificuldades. Gideão era atacado pelos medianitas, e roubavam todas as coisas deles, e Deus mostrou lá com 300 a vitória. Mas eles, quando olham novamente, nós também, quando olhamos novamente, nós só conseguimos enxergar as coisas físicas. Foi por isso que Deus não deixou Gideão ganhar com os 22 mil. Ele foi tirando, até chegar numa posição que ficou só com os 300. Para quê? Para mostrar para ele: Gideão, a tua vitória não está no físico, a tua vitória está no espiritual. É a presença de Deus que traz a realização. Porque quando nós estamos poderosos, com dinheiro, com estrutura, com carro, com casa boa, com casa de praia, casa de campo, casa disso, daquilo, um ótimo emprego, a pessoa fala assim: eu até amo a Deus. Mas ele dificilmente vai ajoelhar aos pés do Senhor e vai dizer para ele: Senhor, Tu és tudo na minha vida. O Senhor pode até tirar tudo de mim, mas não tire a tua intimidade. Por quê? Porque quando ele está cheio da presença de Deus, ele sabe que a única coisa que não pode faltar para um vencedor, um grande vencedor, é a presença de Deus. Eles olharam para ele e não entenderam. Olha, a primeira coisa que eles precisavam ter e não perceberam: um encontro com Jesus. Alguém teve um encontro com Deus face a face? Quando vocês chegaram lá, qual era o rosto? Aí a gente entra lá, entra um baixinho, todo animadinho: boa noite, pessoal, e tal. E o pessoal fala: ele não tem que falar, essa hora da noite o cara vem aqui com essa gracinha. Ai, que coisa linda. Vocês chegaram bem? Não vai falar nada novo. Para falar o que ele está falando, eu assisto a televisão, tem filme melhor. Mas no último dia, quando a gente já está lá, perto da hora do almoço, e aí o pessoal vai lá fora fazer selfie no gramado, fica para lá, para cá, dança, pula, se alegra. Fala: cadê aquele pessoal da sexta-noite? Cadê aquele pessoal da sexta-noite que estava lá? Já vira para a gente e fala: ô querido. Fala: querido? Eu?
Jô, querido, nós sabemos disso, irmão. Nós fomos criados num mundo que pensa assim. E eles naquela hora, olha o que eles falam, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou de lá com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus chegou do lado deles. Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles não enxergaram Jesus. Por que eles não enxergaram Jesus? Porque os olhos deles estavam onde? Nas coisas que estavam dando errado. Jesus tinha sido, vamos dizer assim, crucificado. E eles estavam olhando e pensando o quê? Não tem saída. Jesus foi crucificado, acabou. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é isso que fala. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos. E isso foi falado em Isaías muito antes da vida de Jesus. O livro de Isaías foi escrito tanto tempo antes, e é um livro que fala, no Velho Testamento, que fala mais da vinda do Messias. E você fala, mas eles já previam lá atrás a vinda do Messias, e já contaram que pelas suas pisaduras, quando ele fala pisadura, ele está falando das suas feridas. Quando ele fala das feridas, Jesus adquiriu as feridas aonde? Na cruz. Quer dizer que pela cruz nós fomos salvos, restabelecidos, curados, transformados e somos abençoados. Eles andaram com Jesus, receberam ainda uma manifestação maior da orientação, mas naquela hora, ao invés de ficarem atentos àquilo que estavam ouvindo, eles estavam mais afoitos com os sinais. Eles estavam mais malucos com os sinais. Tanto é que a primeira vez que Jesus multiplica o pão e o peixe, o que acontece? Eles não sabiam. Eles chegaram e despedem a multidão. Eles estão com fome, é longe, nós não temos dinheiro, como é que vai ficar? Já é tarde. E aí Jesus fala: dai-lhes vós de comer. E ele fala: o que vocês têm? E eles arrumam alguns poucos peixes e pães. Ele vai, apresenta a Deus, ora, manda o povo sentar, e todo mundo come, e ainda sobra 12 cestos. A segunda vez, novamente Jesus está falando com eles: cuidado com o fermento, o pão dos fariseus, o fermento dos fariseus. E eles estão pensando: ele percebeu que nós esquecemos o pão. Mas se ele multiplicou a primeira vez, por que ele não poderia multiplicar a segunda vez? E ele vai novamente, multiplica, e agora em vez de 12 cestos, sobra 7 cestos. Assim somos nós. Deus faz um milagre e a gente parece que já esquece que ele pode fazer outro, que ele pode fazer outro, que ele pode fazer outro, que ele pode fazer outro. Ele pode fazer um milagre a cada hora da sua vida, todos os dias da sua vida. Não há limitação. E aí que eles são chamados a atenção por isso. Peraí, os seus olhos estão fechados. Por que estão fechados? Porque eles estavam prestando atenção na aflição e não no poder. Eles estavam olhando para a dificuldade e não para a realização. Eles estavam olhando para a terra e não para o céu. Ei, para onde você está olhando? Será que seus olhos estão na terra? Será que seus olhos estão na dificuldade? Será que seus olhos estão nas coisas físicas lá fora? Ou você está colocando os olhos em Jesus Cristo e acreditando que o poder dele foi estabelecido para trazer a você a realização? Pensa um pouco, porque não há nada que ele não possa mudar. Mas quando eu tiro os olhos dele, então eu não tenho conexão com ele, eu não tenho intimidade. Diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte: lança daqui a colar, e ele se lançará. Diz que para agradar a Deus eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E agora, quando vem a dificuldade, eu abandono a fé e começo a viver pelas coisas da dificuldade, das coisas do mundo. E eu preciso entender esse mistério. Eles perderam, Jesus encostou neles e eles não enxergaram. Jesus está encostado em você aí, onipresente, onipotente e onisciente. Ele está aí do seu lado dizendo: ei, Darokamore Badehalashuri Cantarabai. O que é que você precisa agora? Depladore Mahácia. Não há impossível para você. Badaracantarabachai. Quando você levanta os teus olhos e olha para ele e não para a terra. O mundo bloqueia.
sobrenatural não bloqueia. Maior é aquele que está contigo, maior é a promessa dele. É por isso que ele multiplicou pão e peixe. Não foi porque ele viu os pães e os peixes, pegou cada um deles. Foi porque ele levantou ao céu e apresentou a Deus. Falou: está aqui, vamos fazer o que tem que ser feito. Senhor, multiplica. E Deus multiplicou. Quanto mais dava, mais crescia. Quando eu entendo isso, eu olho para cá e falo assim: por que ele não prestar atenção naquilo que Deus tinha falado através de Jesus? Por que eles não prestavam atenção nas promessas que estavam retidas para a vida deles? Por que eles não entenderam desde o começo que Jesus, até nos últimos momentos dele, falou para eles: olha, basta. Ele fala: mas conta, tem que ter espada? Tem, compra espada. Quando viram que tinha duas lá, basta, tá bom. Não era guerra física. Ele só queria dizer para eles assim: isso não resolve aquilo. Você vai ter uma espada na mão, mas não vai resolver nada, porque agora a salvação é espiritual. Agora a mudança é espiritual. Fala para a pessoa do lado: espiritual. A tua mudança agora é espiritual. O teu poder agora é espiritual. A tua realização agora é espiritual. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando essas coisas vão ser acrescentadas? Quando você buscar Você começa a entender a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia 400 vezes, mas não presta atenção no que está lendo. Comece a entrar no meio das entrelinhas, como diz. Vai olhando os detalhes. O Senhor te deu poder para fazer coisas tremendas, mas esse poder está ligado a você acreditar. Acreditar está ligado a você viver. Viver está ligado a você conhecer. Conhecer é entrar nos mistérios de Deus. Não adianta. Olha, você arrumar motor, você sabe? Você já arrumou algum? Não. Você não sabe. Não, eu tenho aqui toda o escrito bonitinho. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. A primeira apertadinha mais do parafuso muda tudo e você já não consegue mais. Mas quando você tem a prática, você vai vencendo um monte de coisa, e a teoria vem junto, aí completa. Quando você conhece o espiritual e usa todo o seu conhecimento pessoal, dons naturais, juntamente com os dons espirituais, nada tira você da realização. Segundo, restaurar a verdade de Jesus nas nossas vidas. Ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia. Derruba o templo em 3 dias, vou erguer. Se eles estivessem olhando com os olhos espirituais, eles estariam fazendo festa. Se eles estivessem olhando com os olhos espirituais, eles estariam dizendo: chegou a hora, chegou o dia, esse é o tempo. É a diferença de quem vem para a igreja por obrigação e quem vem para a igreja porque sabe que a palavra de Deus vai ser ministrada e a ministração vai acontecer. Tem gente que vai: oh, vamos lá, nós temos que cumprir, nós vamos na igreja. Por quê? Senão o diabo pega, vamos lá, senão a coisa vai ficar ruim. Eu conto a minha época de juventude lá, eu fazia tanta coisa errada. Eu ia para uma igreja, não era evangélico, mas ia para uma igreja achando que era a minha sessão do descarrego. Eu chegava lá, tomava quase banho de água benta, tudo para dizer assim: ufa, joguei tudo fora, soltei tudo agora, está tudo aqui. Mas no dia seguinte eu começava tudo de novo. Tudo que eu fazia de errado eu estava fazendo de novo logo na segunda-feira. Adiantava, irmão? Acho que Deus dava risada quando olhava para mim. Falou: sujeito, o que tem na cabeça? Por quê? Porque você começa a ter o quê? Hábitos, para simplesmente viver, como dizem, em religiosidade. Vem até aqui, entra aqui, senta aqui, ouve ele falar, ele falou, você viu, eu nem reclamei hoje, eu fiquei. Não é ficar, não é reclamar.
é absorver, é chamar para você. Adianta eu colocar você do lado de uma caixa d'água e não te dar um copinho, você não vai tomar nem uma aguinha, vai morrer de sede do lado da caixa d'água. Você fala, cara, está aí a água, tá, mas eu estou aqui, mas você vai ter que abrir lá a torneirinha e pegar o copo e pôr na boca e tomar. É assim a palavra de Deus, ela tem que entrar em você, ela tem que se manifestar em você, você tem que buscar essa realização, acreditar nesse poder e viver essa manifestação de uma forma especial. Não é uma coisa parada, não é estático, não é uma fotografia, como dizem, é um filme. Ele vai tendo cenas, e mais cenas, e mais cenas, e coisas novas, e acontecimentos. Fotografia não, você para lá e imagina. Nós não imaginamos, nós participamos. O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, mas você vai viver todas as promessas dEle, pessoalmente, diariamente, com tudo aquilo que Deus tem colocado. Ele fala aqui, esperávamos que remisse a Israel. Mano, tem um monte de crente esperando a oração do pastor. Pastor, o senhor ora por mim? Ora. Aí amanhã, pastor, o senhor ora por mim? Ora. Depois de amanhã, o senhor ora por mim? Ora. Semana que vem, ora também. E o mês que vem? Também ora. E por que não funciona? Por que não funciona? Porque não adianta eu orar se a pessoa não quiser tomar posse. Eu sou uma ferramenta para ajudar você, para abençoar você, sou. Mas você é aquele que tem que buscar a intimidade com Deus. Eles aqui colocaram, esperávamos que Ele remisse a Israel. Por que Ele? Cadê o resto? Eu esperava que o Senhor orasse e todos nós fôssemos prósperos, todos nós fôssemos abençoados, todos nós... Poxa, vai ser bom assim lá no céu. Esse é Jesus que vocês estavam esperando. Mas por quê? Porque nós temos sim que buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Ele não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo é para quem? Todos que quiserem, todos que receberem Jesus, todos que buscarem a presença de Jesus. É livre assim. Então peraí, se eu estiver sozinho e estiver lá num lugar sozinho, e aí de repente acontece alguma coisa, estou perdido, não tenho pastor, não tenho aquele irmão cheio da fé, não tem, mas tem você que tem intimidade com o Senhor e que também tem o seu nome marcado na palma da mão dele. Não é isso que a Bíblia diz? Ainda que a sua mãe se esquecesse de você, o Senhor diz, eu porém não me esqueceria de ti, porque eu trago na minha mão, na palma da minha mão, marcado o teu nome. O que ele está dizendo? Aquele sacrifício na cruz tem objetivo, tem ligação, tem o teu nome lá, não é qualquer coisa. Agora, será que nós estamos usando isso? Será que nós estamos acreditando, estamos buscando viver isso? Então hoje é um dia de você viver a manifestação de Deus. Hoje é o dia de você viver a realização do Senhor. Hoje é o dia de você não esperar que outros vão fazer, mas você vai fazer. Está vindo na sua vida. Mas por que eu sou fraquinho? Meu irmão, não é por força. Não é força. Se fosse por força, aqueles caras que levantam aqueles pesão lá na academia eram cheios do Espírito. Não é força, é intimidade. E a intimidade se faz por aquilo que você crê. Alguém acredita em Deus aqui? Alguém tem Jesus como seu Salvador? E o Espírito Santo participa da sua vida? Se você falou numa voz tão legal, que se isso for verdade, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai fazer milagres. Tenho certeza, com esse poder que você falou é o suficiente. Como grão de mostarda, direis ao monte, lança-te daqui a colar e ele se lançará. Porque eu não posso ter dúvida, eu tenho que ter determinação. Diga, eu não tenho dúvida, eu tenho determinação. Aqueles dois quiseram contar para Jesus que era um profeta que esteve na terra, que era alguém que fez isso. Ei, o que tem de gente querendo explicar para Jesus o problema? Você já viu? O que tem de gente, Jesus, você não sabe o que eu estou passando, quanta humilhação, eu estou sendo humilhado, Jesus, faz alguma coisa. Você acha que Jesus não sabe? Ele vai dizer para você, e você, o que você vai fazer? Qual é a sua parte agora? Dobra os seus joelhos e chama agora a manifestação.
A Bíblia diz que Ele deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Anjo para obedecer o teu chamado. Eles estão lá esperando o teu clamor, esperando você falar. E você está, ele fala, bom, engole o choro. Engole o choro, para. O choro não vai mudar. O choro não vai mudar. O que vai mudar é posicionamento. O teu posicionamento vai mudar. Quando você falar, a partir de agora, eu vou orar. A partir de agora, eu vou entrar nessa visão. A partir de agora, eu vou fazer uma campanha pessoal. 3 da manhã, botar o despertador, pular da cama, ajoelhar e falar, ei, Senhor, olha eu aqui. Ele vai mostrar para você a presença dele. Eu lembro eu e a dona Bispa no começo da conversão. Alguém falou, você pode falar com Deus? Pode. Como pode? Como falar com Deus? E aí começou aquela história, não, você chama Deus para conversar. Aí um dia ela estava assim, muito nervosa, ela falou assim, Senhor, senta aqui, nós vamos conversar. E os dois de joelho, lá de madrugada, e a cama baixou. Quase que os dois saem correndo do quarto. Jesus falou, quem é que chamou aí? Não foi você? Né? Ficou os dois assim, cama. A outra vez que ela falou, Senhor, eu nunca vi anjo, eu queria ver anjo. Ela estava no quarto lá, o Henrique e o Fernando era pequeno, o Felipe ainda não existia. Aí ela estava dentro do berço. E de repente ela falou assim, que fechou o olho, quando abriu uma luz, foi entrando no quarto, foi entrando e ela não enxergou mais nada, só a luz. Daqui a pouquinho ela estava lá no quarto. Faz alguma coisa. Eu pedi para ver o anjo e agora está uma claridade, eu estou assim. O que eu fiz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Recém-convertido, desesperado, apavorado, preocupado e com medo. Amado, invoca a presença do teu Deus, porque Ele responde. Ele responde. Ele não brinca. Apóstolo, mas eu chamei, ele não veio. Você fez o quê? Ei, senta aqui que eu quero falar com você. Ele falou, quem é você? Tem intimidade comigo? Vai para a madrugada? Bota o joelhão no chão, bota a carinha no pó. Quem é você? Você acha que chegou, como diz, entrou no avião agora, já quer sentar na janelinha? Vai lá, passava no check-in lá, vê se acha um lugarzinho para você. Chegou na última hora, vai sentar onde tem lugar. Se posiciona. Se posiciona. Deus quer trazer milagre para a tua casa. Deus quer trazer milagre para a tua vida. Deus quer trazer restauração para o teu casamento. Deus quer trazer alegria para os teus filhos. Mas você tem que se posicionar. Eles sabiam tudo de Jesus, só não sabiam quem era Jesus. Você não sabe? Ele era profeta, ele esteve na nossa terra. Aí o pessoal acabou lá, os nossos acabaram pegando ele, e isso e aquilo. Como diz, teólogos conheciam a vida toda de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Porque se tivesse, quando Jesus chegasse, eles iam sentir, esse está diferente. Alguma coisa não está normal. Esse homem não é uma pessoa qualquer. Eu sinto a presença dele no meu corpo. Eu sinto a manifestação dele. Quem já orou e quando começou a orar sentiu assim, Deus está presente. Tem certeza? Pois é. Então veja que você tem sensibilidade. Aqueles dois lá no caminho de Emaús acharam os problemas, as dificuldades, os não sei o que, mas não enxergaram Jesus. Não sentiram Jesus. Então hoje muda a tua característica. Terceiro, poderemos levar Jesus para as nossas casas. Diga, eu posso levar Jesus para a minha casa. Porque tem um monte de crente que é crente na igreja, é ou não é? Na igreja ele é crente. Quando está junto com um monte de crente ele é mais crente ainda. Mas quando ele vai para pessoas lá fora, ele não consegue. Realmente está tudo ruim, vai cair, vai quebrar, eu vou ficar desempregado, nós vamos perder, não vai dar certo, a gente não vai alcançar. Realmente esse negócio não é bom, não. Só tem um não. Ele só fica crente quando ele chega perto de alguém e o irmão fala, e aí meu irmão? Ele fala, só o sangue, a gente está aqui, Jesus é grande, é lindo. Espera aí, irmão, nós temos que mostrar quem é Jesus na nossa vida. Não é só dentro da igreja, perto de crente, é todo dia, em todo lugar. O que nós fazemos vai chamar a atenção das pessoas, e todos vão saber, tanto no céu quanto na terra, se você é crente de verdade ou não. Não adianta. Quantas pessoas falam, você é crente que nem ele?
Você crente que nem aquele cara, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. As pessoas brincam de ser crente, porque o verdadeiro crente, ele, como diz, morre, mas não falha. Ele não larga da mão de Deus. A coisa fica apertada, ele fica lá, ele chora nos pés do Senhor, ele rola, ele fica lá falando com Deus, mas ele não solta. Por que ele não solta? Porque ele sabe que verdadeiramente a única saída para ele não é a droga, não é o álcool, não é mentira, não é engano, não é prostituição, é Deus. E ele vai buscar Deus. Ele vai buscar, ele sofre, mas ele vai buscar Deus. É isso que você entrar no nosso coração. Poderemos levar Jesus para nossas casas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Olha Jesus falando para ele. Estava falando para os dois: ei, será que não convinha? Será que não, o Cristo, porque Jesus era o nome dele, Cristo é o Salvador, o Messias. Será que o Messias, não convinha que o Messias morresse assim? Na cabeça deles, nem se ligaram. Você vem no domingo aqui? Vem. Recebe a palavra? Recebe. Ouve aí, vê a pessoa ser curada, vê o outro ser curado, vê a pessoa ter porta de emprego, vê os testemunhos, vejo. Depois você volta para casa. Aí no dia seguinte, mês seguinte, você recebe dinheiro. Aí você fala assim: ó, como eu queria dar dízimo, mas eu não tenho dinheiro para dar dízimo. Eu gasto todo o meu dinheiro nas minhas contas, minhas coisas. Ele ouviu a palavra? Não. Se ele ouvisse a palavra, ele ia entender que o único que pode restaurar, prosperar a vida dele é Deus. E a única forma de Deus prosperar a vida de alguém é quando as pessoas cumprem os princípios da palavra de Deus. E o princípio financeiro da palavra de Deus é dízimo, é primícia. Então quando ele não faz, ele vai continuar quebrado e vai continuar dizendo: se eu tivesse eu faria. Aí vem a palavra e diz o quê? Se for fiel no pouco, o que vai acontecer? Se for fiel no, pois é, na dívida, na aflição, naquele momento difícil, é hora da oração, é hora de cumprir os princípios, é hora de honrar. Ah, mas meu pai não é um cara muito legal, então eu não sei se eu honro. A Bíblia não diz se o seu pai é legal ou não, diz para honrar pai e mãe, se prolongarão os seus dias de vida. É aí que nós precisamos começar a prestar atenção na palavra. Não diz se você tiver muito dinheiro, você dizima. Diz se você for fiel, você dizima. Então cada passo que nós damos na Bíblia, a gente vai aprendendo aqui e vai entendendo: peraí, eu quero Jesus na minha casa, eu quero uma mudança, eu quero uma manifestação. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus fez questão de fortalecê-los. Podia ter falado assim: ô, sou Jesus. Isso ia fortalecer eles? Não. Eles iam até acreditar, mas iam continuar frouxo, ia continuar enganoso, mole. Então Jesus falou: peraí, eu vou dar para eles a história primeiro. Assim funciona. Chegou lá em Moisés, foi contando, chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou, e o dia acabou, e entrou para ficar com eles. Jesus estava dando toda a chance para fortalecê-los, mas ele sabia: se a pessoa não lê as escrituras, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, ele é um crente meia boca, qualquer coisa tira ele do caminho. Se ele não conhece a escritura, eu falo conhecer quer dizer viver a escritura, porque tem gente que conhece e não vive, não adianta nada. Ah, mas eu estou apertado, estou triste, estou angustiado, estou oprimido. Irmão, as nossas justificativas, segundo a Bíblia, são como trapos de imundícia, não vale para nada, para jogar fora. Então, a primeira coisa a fazer é a gente entender que Jesus está querendo nos mostrar. É por isso que quando o pessoal fala assim: o meu líder, ele é muito duro comigo. Fala: não, ele não é líder, não é duro com você. Ele é a medida da proporção da necessidade para mudar a sua vida. Ele foi constituído por Deus na sua vida, e se ele é doce é porque você precisava de alguém doce, mas se ele belisca é porque você precisava de alguém que beliscasse, porque Deus não dá a medida errada, Deus sempre dá a medida certa. Quando você for transformado, Deus te promove, te coloca uma nova posição. Então se transforme primeiro. E ele entrou na casa, ele se liberou, mas ele foi chamado para ficar, sim ou não? Você tem chamado Jesus para sua casa? Como é que é chamar Jesus para casa? Ô, entra aí, meu. A gente vai assistir uma TV, entra aí, Jesus. É assim? Os nossos comportamentos chamam Jesus para a nossa casa. Jesus entrou com eles porque eles estavam prestando atenção nele, ouvindo,
e ele percebeu: eles estão ainda precisando mais de mim, eles estão ainda com desejo de mais de mim, então eu vou dar mais para eles, vou parar com eles, vou completar a obra que eu comecei. E nós? Não precisa falar, tá? Qual é o seu horário de oração na sua casa? Você viu que saiu um glória a Deus aí? Só. Qual é o seu horário? Porque de repente, amado, muitas vezes eu digo assim: quando dá. Você namoraria com um rapaz ou com uma moça que falasse com você quando dá? Você namoraria? Essa semana não deu para falar com você, então tá, nem liguei, né? Ele quer falar com você todo dia. Ele pode, talvez você não falar tudo que você precisa, mas fala um pouco, ora um pouco, lê um trecho, mostra para ele que você quer ele atuante na tua casa. Você não quer ele lá para botar o crucifixo na parede, ou abrir a Bíblia no Salmo 91, ou colocar aquela flâmula do Salmo 23, não, você quer ele na tua vida, você quer conhecer dele, você quer viver dele, você quer realmente compartilhar, porque amigo a gente compartilha, sim ou não? Tem algum amigo que é amigo de verdade, que você fica sem ver e nem se preocupa mais com a pessoa? Se é amigo de verdade, você se preocupa. Ele pode estar longe, mas você está lá: vou mandar um zap para ele, vou entrar no Facebook e mandar uma mensagem: e aí, lindão, você está bom? Alguma coisa você faz, para mostrar que estamos vivos. E Jesus? Será que você tem chamado ele para a tua casa? Quarto, o comportamento de Jesus transforma. Fala: o comportamento de Jesus, ele transforma. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Olha, Jesus, ele tinha uma forma muito especial de ensinar. Ele gostava de compartilhar. Ele não falava assim: senta aqui agora, cala a boca que eu estou falando, pega papel, pega. Não. Ele ia tratando as coisas. Vamos comer? Vamos. Puxa vida, ele me chamou para ir no McDonald's. Aí quando você botou o cara no carro e vai até o McDonald's, você vai pregando para ele daqui até lá. Aí quando chega lá no McDonald's, você aproveita e já completa uma palavra para ele, e faz uma oração na mesa, e diz alguma coisa que Deus mandou falar, revela o que tem que revelar. Apóstolo, mas é o McDonald's. Por que você não está respirando naquela hora? Você respira ou não respira? Ou quando você vai para o McDonald's, você não respira mais? Você fica assim? Espera aí, então se você está vivo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você está vivo, meu irmão, louva ao Senhor. Como louva? Louva falando da palavra de Deus. Não coloca como jugo, coloca como motivo de alegria. Quando você era do mundo, eu sei que a maior parte aqui, você acha que todo mundo nasceu em berço evangélico, não foi? Todo mundo já nasceu cristão? Não. Então aí tinha aquele negócio: vamos fazer churrasco lá em casa? Vamos. O que leva? Leva uma carne, e também leva, sei lá, uma água com açúcar. É isso que o pessoal pedia? Leva logo a caixa da cerveja. Não esquece da caipirosca lá, hein, E alguém dizia assim: não, é caro. Às vezes trocava, você pedia 51, o cara colocava 3 fazendas. Para fazer o quê? É uma questão de preço. O ardor é o mesmo no final. Aí, agora é crente. Vamos lá, a gente vai poder conversar um pouco sobre Jesus. Mas peraí, não é churrasco? Mas quando era do mundo, você falava de futebol, de pornografia, de uma opção de coisa, enchia a lata. Agora que é de Jesus, você vai ficar santo aí, não. Agora só come. Todo momento de comunhão na tua casa, vai estar vindo o Natal aí, Ano Novo, Thanksgiving, né? Está vindo aí o tempo da... O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer o peru, e vou fazer o pernil. E a tua família conhece a palavra? Você tem tempo para fazer pelo menos uma oração por eles? Qual é o tamanho do amor que você tem por eles? Porque se você ama,
Você vai ensinar o caminho para eles serem abençoados. Agora, se você for daqueles acomodados, você vai dizer: eles escolhem, quer ir para o inferno, vai. Aqui em casa é assim, se quer ir para o interior, vai, se quer ir para a praia, vai. Então, se quer ir para o céu, vai, se quer ir para o inferno, vai. É assim? Para a praia você pode voltar, meu irmão. No inferno você não volta, não. Se foi, ficou. Então ama, libera, deixa realmente aí que Jesus possa trazer a transformação através do seu comportamento. Fala: meu comportamento. E agora? Você pegou para você, é seu, está na sua mão, não está mais comigo não, com você, né? Deixar marcas no coração das pessoas. Jesus deixava marcas. Você pode ver, ele entrou na casa de Zaqueu e chegou lá. Zaqueu se arrependeu, disse: se eu prejudiquei alguém financeiramente, eu devolvo 4 vezes mais, e ainda vou pegar metade da minha fortuna e vou distribuir para os pobres. Só porque Jesus começou a conversar com ele. Será que a nossa presença muda corações? Traz a presença de Deus para aquela casa onde eu estou? É algo especial. Deixar marcas no coração das pessoas que andam à sua volta, através do seu comportamento. Tem coisas que a gente não percebe. Tem coisas que a gente nem percebe, que nós somos exemplo. Chega lá, a gente solta umas palavras pesadas, a gente ofende as pessoas, a gente magoa o balconista, a gente atinge a pessoa. Peraí, irmão. Quando eu vou falar assim: você quer ir na igreja lá comigo? Aí o cara fala assim: eu não. Mas por que não? Porque antes de eu falar se quer ir na igreja, uma pessoa chegou e falou assim: olha, o senhor pode esperar um pouquinho que eu vou pegar. Que esperar o quê, rapaz? Estou atrasado, pega essa porcaria logo. Aí o cara foi falar e falou assim: cala a boca, eu estou falando com o outro. Aí você quer ir lá na igreja? O cara fala: meu, não vou nesse lugar aí não. Ou só tem louco, ou o pessoal é bem pesado. Agora, quando você atende a pessoa, você se compromete a ajudar, vê a necessidade dele, a pessoa se sente atendida e ela se abre. O que Jesus está dando para você é realmente um comportamento de transformação. O amor, a misericórdia é uma relevância especial. Essas marcas devem fazer parte da sua vida. Falar do amor de Deus, ver a pessoa conduída e ter uma palavra espiritual para dar para ela. Querido, isso acontece com todo mundo, é assim mesmo. Mas o cara roubou meu carro. É assim, cara, você é mais um para se ferrar na terra. Vai fazer o quê? Você quer ser diferente? Você é pamonha? Perdeu, cara. Essa é a palavra para dar para a pessoa? Pois é. Não é todo mundo rouba, porque você não vai roubar? Rouba também, invade também, vai também, faz isso também, vai lá. O Senhor tem o melhor para dar na tua mão. Se tiraram algo seu, Deus vai te restituir, Deus vai restaurar. Cansei de ver pessoas chegarem e falar: foi roubado o carro, a gente juntar os obreiros aí, fazer oração: Senhor, esse carro tem que voltar. E às vezes em 1 hora, 1h30, a polícia acha o carro e não foi nem mexido. Porque a parte da gente é mostrar assim: existe uma saída para essa guerra, existe uma saída para essa luta. O mundo jaz no maligno, mas você não é do mundo, você é cidadão do céu. Você não sabia, mas agora você sabe. Você faz parte daqueles que vão morar no céu. Você tem promessa de Deus e essa autoridade faz parte da sua vida. Quinto, seremos transformados para transformar. Diga: eu serei transformado para transformar. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? Não ardia o coração? O que você está falando para as pessoas? Está mudando a vida das pessoas? Está transformando a vida das pessoas? Está transformando a sua própria vida? Eles falaram assim: caramba, a gente sentia que o nosso coração, ele estava falando, ministrando, e a coisa estava pegando. Amado, quando nós começamos a falar de coisas que trazem a manifestação de Deus, até o cansaço vai embora, até o esgotamento vai embora. Acontece a cura no meio da conversa. Nós chegamos lá do sábado para o domingo,
E aí os meninos estavam passando, nós vamos dormir, né? E eu brinquei com o Juliano, não vou dormir nada, vamos conversar. Ele falou assim: apóstolo, dá não, já é 00:30 e tal. Eu falei: não, Leandrinho, fica aqui. O pai falou: vamos conversar, Fabinho, vamos conversar. Aí eles sentaram, tal, não sei o quê. Aí a gente começou a falar de alguma coisa, daqui a pouco começamos a falar de coisa de Deus. O sono foi embora, ninguém precisava dormir naquela hora. Fomos dormir, já era perto das 4 horas da manhã, sabendo que tinha que levantar às 7:30, 7:15 no domingo de manhã. Mas como é que vocês conseguem fazer isso? Eu aprendi uma coisa: toda vez que eu quiser poder e força, eu chamo a presença de Deus para dentro da minha vida. Quando eu começo a orar, quando eu começo a ministrar, para mim o cansaço vai embora. Teve vezes que a bispa falou para mim: você chegou abatido, você começou a pregar e o que aconteceu? Eu falei: o Espírito Santo de Deus, eu vou ser transformado para transformar. Eu deixo o Espírito Santo entrar, e Ele me dá graça, e Ele me dá força, Ele me dá ânimo, Ele me dá alegria, Ele me dá também as bênçãos que eu preciso. Diante disso, porventura não ardia em nós o coração? Quem foi para o encontro aqui nesse último encontro? Quando a gente estava ministrando lá, as ministrações acontecendo, já do meio para o fim, você sentia vontade de ir embora? Vou embora, cara. Ops, ei, vamos acabar com isso. Eu só via o pessoal assim. Por quê, irmão? Porque a presença de Deus começa a manifestar coisas novas, começa a trazer dentro de nós, sabe, a vontade. Peraí, onde isso vai parar? Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero receber a multiplicação, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero receber os sinais da glória de Deus. Alguém lembra o final da ministração do Espírito Santo? Como é que estava o povo? A maior parte já não estava mais de pé. Mas por que não estava de pé? Alguém estava passando rasteiro em alguém? Diz que quando Salomão foi inaugurar o templo que havia sido construído, ele chamou os sacerdotes, fez os sacrifícios, e diz que nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé dentro do lugar, porque uma nuvem de glória, eu digo, o Espírito Santo entrou naquele lugar e ninguém conseguia ficar de pé. Então deixa isso entrar na sua vida, deixa essa manifestação. Esse é o tempo de uma grande mudança para a tua vida. Coloca isso aí dentro, Deus vai mostrar a você a glória e o poder dele.